Olá pessoal, beleza? Olha só, a aula dessa semana eu vou gravar um vídeo explicando as coisas que tem aqui no arquivo que vocês vão ter que fazer com elas, tá? Mas vou só ressaltar desde o início. Essa semana vocês não precisam me enviar exercício não, tá? Nem no Classroom, nem no grupo do WhatsApp. O arquivo de aula aqui é só aula, é explicação, é prática, tá? Para vocês fixarem um vocabulário, né, aprender palavras novas e também para entender a questão da regência verbal, como funciona em inglês, tá certo? Mas desde já eu aviso, é só aula, é prática, é para fazer, para anotar algumas coisas no caderno, mas não precisa me enviar, tá bom? Só que depois, nas aulas seguintes, eu vou cobrar o que foi visto nesse conteúdo de aula aqui, tá certo? Mas nessa semana não precisa me enviar exercício. Outro detalhe, é, quando eu for próxima segunda-feira agora, eu não vou dar aula no Meet, tá? Eu vou postar aula no Classroom e no grupo de WhatsApp da escola, mas não vou dar aula no Meet. Por quê? Porque domingo eu vou trabalhar na eleição e na segunda eu vou estar muito cansado, tá certo? Então vai ser só conteúdo no Classroom e no grupo do WhatsApp. Aí lá sim, acho que eu vou pedir alguma coisa para me enviar na próxima aula, tá? Mas nessa daqui não precisa. Nessa daqui não precisa me enviar nada de exercício, de atividade não, tá bom? Vamos lá. Em inglês, regência verbal, em algumas gramáticas, eles chamam de verb plus preposition, verbo mais preposição. Como é que é a questão da regência verbal? É quando um verbo ele pede ou não complemento, né? Ou seja, quando a gente fala assim, João está dormindo, o verbo dormir, ele não precisa de complemento para mostrar a ideia que ele está transmitindo. O sentido dele é completo, ele sozinho. João está dormindo. Quando você fala isso, não precisa dizer nada para complementar o sentido de dormindo, porque o sentido é completo. Então, esse verbo é intransitivo. Ele não pede complemento verbal, certo? Se você quiser acrescentar o complemento, você acrescenta. João está dormindo desde as 9 horas. Mas não é necessário. Ele sozinho, o verbo sozinho, ele já passa a ideia, ele não pede complemento, tá certo? Ah, Agora vamos comparar com um verbo que pede complemento. Ele foi a Caturité, é como está aqui no arquivo de aula. Ele foi a Caturité, certo? Quando eu digo ele foi, mas foi para onde? Foi para onde? A gente não sabe. Então, esse é um verbo que pede complemento. E quem vai, vai a algum lugar. Isso é a regência, é saber qual a preposição que serve para ligar esse verbo ir ao destino, que aqui é Caturité, tá? Tem verbos que se ligam com o seu complemento diretamente. Esses são os verbos transitivos diretos, tá? Por exemplo, quem compra, compra algo. Eu comprei um carro. Então, não é preposição. Então, quando você tem um artigo definido ou indefinido, o, as e os, ou um ou uma, ligando o verbo ao seu complemento, isso não é considerado um complemento que precisa de preposição. Portanto, não é indireto esse objeto, tá bom? Então, o complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo é um complemento chamado objeto direto. O complemento de verbo que precisa de uma preposição para se ligar ao verbo é chamado de objeto indireto. Por que indireto? Porque ele não se liga diretamente ao verbo, ele precisa da preposição para ligar uma coisa à outra. E o que são preposições? Vamos ver em português aqui, ó. Aqui onde eu destaquei. Então vejam, as principais preposições em português: de, para, com, em, a, mas esse a não é o artigo não, tá? Não é o, a, os e as. É a preposição a. Por, entre, sem e sobre. Essas palavrinhas aqui, elas não são ricas em significado, elas na verdade só servem para ligar uma palavra a outra, um termo a outro. Quando se trata de verbos, ó, ele foi, o verbo ir, Michael chegou, o verbo chegar, todo mundo riu, o verbo rir. Quando se trata de verbo, na regência ele pede uma preposição específica quando ele vai se ligar a um objeto, ou seja, a um complemento, que é indireto. Então, na prática, como é que é isso? Quem vai, vai a algum lugar. Então, a regência verbal desse verbo pede a preposição a. Ele foi a Caturité. Como é que é isso em inglês? He went to Caturité. Então, o verbo ir em inglês pede a preposição to. Ele foi a, ou seja, to aqui em inglês, né? Caturité.
E aqui na outra frase, ó, Michael chegou da Europa. A regência do verbo chegar diz o seguinte: quem chega, chega de algum lugar, não é? De ou em, chega a algum lugar, né? Mas no caso de vir de lá para cá, é quem chega, chega de algum lugar. Então o verbo chegar aqui, a regência dele, para se ligar ao complemento à Europa, é o verbo de, do ou da, né? Ou seja, desculpa, a preposição de, do ou da. Muito bem, então quem chega, chega de algum lugar. Em inglês, como ficou? Michael arrived from Europe, né? Então, Michael chegou da Europa. Então, from, nesse caso aqui, a regência verbal do verbo chegar aqui, ó, arrived, pede a preposição from, que significa de, indicando origem, lugar. Essa outra frase, todo mundo riu da piada. Quem ri, ri de algo, não é? Então, quem ri, ri de algo. Todo mundo riu da piada. A regência verbal do verbo rir pede a preposição da. Uma vez que ele é um verbo intransitivo, ele precisa de uma preposição para ligar o complemento piada a ele, é o verbo rir. E em inglês, como é que fica essa regência? Everybody laughed at the joke. Todo mundo riu da, aqui ó, at the, da piada, que é joke. Então o verbo rir aqui, que é laugh, e aqui está no passado, né, laughed, ele pede a preposição at, laughed at, tá? Só que em português a gente junta a preposição de mais o artigo a, né, ou a preposição a, e fica da. Em inglês, como não se junta, ficou at the. É como se a gente dissesse, todo mundo riu de a piada. Mas para traduzir, a gente junta os dois aqui e fala da. Todo mundo riu da piada, não é isso? Então, isso é regência verbal. E essas preposições aqui, ó, em inglês, to, from, at, essas preposições que servem para ligar o verbo ao seu complemento, nessa regência verbal dos verbos intransitivos. Tem dizendo aqui, ó, em cima, verbos transitivos diretos. Desculpa, eu tinha falado intransitivo. Os verbos transitivos indiretos é o que nos interessa nessa aula. Eu falei dos transitivos diretos e indiretos e falei nos intransitivos. Para a gente aqui, o que a gente precisa entender aqui é somente a relação dos verbos transitivos e indiretos. Os verbos transitivos são os que pedem complemento e que esses complementos são indiretos porque vão ficar ligados ao verbo através de uma preposição, tá certo? Isso é o que nos interessa. Por quê? Porque em inglês a gente às vezes quer decorar o significado dessas preposições to, from, at. A gente quer decorar um significado fixo, único, e a gente fica maluco quando a gente vê que em uma situação ele tem um significado e na outra situação tem outro. Então, primeiro, vamos identificar quais são as principais preposições em inglês. São essas aqui, ó. Of, at, in, on, about, for, by, with, without. Tem outras, mas essas são as principais. Olha o cerne da questão da aula de hoje, a coisa mais importante que a gente tem que compreender na aula de hoje, ó. A coisa mais importante que se deve saber sobre a aprendizagem da regência verbal em inglês por um falante de português, ou seja, por um falante que vai estar usando a língua inglesa como língua estrangeira, quando ela não é sua língua, o que é que você tem que entender? É que não se deve pensar em um significado fixo para as preposições. Cada verbo indicará o melhor significado com base na regência verbal em português. O que é que eu quero dizer com isso? Você vê aqui a frase em inglês, ó, essa última aqui, ó, everybody laughed at the joke. Aí você diz, bom, o que é que significa at nesse caso? Bom, então eu tenho que saber primeiro o que é que significa o verbo laugh. É o verbo rir. Aí você pensa, como é a regência verbal do verbo rir em português? Aí você lembra, quem ri, ri de algo. Então, quer dizer que esse at, nesse caso aqui, junto do verbo rir, significa de, do ou da. Quem ri, ri de algo. Todo mundo riu da piada. Vocês vão fazer esse raciocínio quando verem uma preposição e ela estiver logo depois de um verbo, como é o caso aqui dessas frases que eu coloquei, tá certo? O verbo em preto e a preposição em vermelho. Bom, agora, a gente pode, em se tratando de uma situação que não é regência verbal, assim, a gente pode memorizar, para facilitar a nossa vida, né, que in muitas vezes significa em. A gente pode memorizar que to muitas vezes significa para. E que about muitas vezes significa sobre. Né? Só que vocês vão lembrar que muitas vezes essas palavras significam isso aqui, mas não sempre. No caso da regência verbal,
Depende do verbo, o significado dessas palavrinhas. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Olha só. Vocês vão ver umas imagens, em cima vai ter um verbo com uma preposição, embaixo vai ter uma frase em inglês. Eu vou dar algumas pistas e eu quero que vocês tentem compreender sozinhos o significado dessa frase que vai estar abaixo da imagem, tá? Vão anotar no caderno e lá embaixo, no final do arquivo, vai ter a answer key. O que é isso? São as respostas. Você vai anotando no caderno, vai tentando compreender. Depois que fizer tudo, você vai lendo as respostas no arquivo no final e confere se você tinha acertado, para praticar, para aprender, porque depois, numa outra aula, eu vou cobrar exercício, tá bom? Então, aqui eu coloquei a preposição to, vamos ver um exemplo aqui. A preposição to, ela aparece com 3 verbos diferentes, e em português vai ter 3 significados diferentes. Apologize, esse primeiro aqui, quer dizer pedir desculpas. Não é a palavra desculpa. Desculpa em inglês é sorry, né? Mas aqui é pedir desculpas. Então, apologize to significa pedir desculpas a alguém. Quem pede desculpas a alguém. Então, apologize to é pedir desculpas a. Mas e o verbo happen, que é o verbo acontecer? Quando acontece, acontece algo com alguém, não é? Acontece com alguém. Então, happen to é acontecer com. E o listen to, esse é um caso particular. É o verbo escutar. Listen é o verbo escutar. Ele, em inglês, ele pede uma preposição, tá certo? Para se ligar ao complemento. Então, ele é transitivo indireto. Só que em português, ele é transitivo direto. Ele não precisa de preposição. Porque quem escuta, escuta algo. Eu escutei uma música. Eu escutei o barulho. Então, esse uma música, ou o barulho, não é preposição. Então, ele é transitivo direto. Só que em inglês, ele tem esse to, ele é transitivo indireto. Então, como é que fica a tradução? Fica escutar algo, e na tradução em português a gente finge que esse to não existe, tá bom? Olha só, sabendo que apologize to é pedir desculpas a, traduzam a frase aí, ó. I apologize to Mary for my errors. Então, isso aqui vocês vão traduzir no caderno. Depois vocês vão olhar lá nas respostas lá embaixo. Eu vou dizer só para esclarecer. I apologize to Mary for my errors significa eu pedi desculpas a Mary por meus erros ou pelos meus erros, tá certo? Mas vocês vão conferir isso aí lá embaixo. Agora, sabendo que happen to é acontecer com e listen to é escutar, traduzam essa daqui, ó. Aí vocês vão pegar, aqui eu estou mostrando só o exemplo do vídeo, tá? Depois vocês vão abrir o arquivo, só o arquivo sem vídeo, e vão fazer com calma. Vão anotar no caderno e pegar as respostas lá no final do arquivo, do outro arquivo, não dessa gravação, do arquivo que está sem gravação. Então, something strange happened to me. Traduzam. Listen to me. Traduzam no caderno. Speak. Aí aqui, ó, speak é o verbo falar, e eu vou pegar 2 situações com ele. Speak to, ou então speak with, os dois significam a mesma coisa, é falar com. Aí agora aqui, speak about, ou speak on, significa falar sobre algo, a respeito de algo. Speak to é o mais comum, mas também se usa speak with para dizer falar com alguém. Speak about é o mais comum para dizer falar sobre algo, mas também pode usar speak on, tá legal? Então, no caderno de vocês vão traduzir aí, ó. I was speaking to Mike. Essa outra aqui. I was speaking about motivation. Essa aqui. If you need some help, speak to me. If you need some help, speak with me. As 2 frases significam a mesma coisa. Quando você fala speak to, você também pode falar speak with com o mesmo significado. Traduzam e confiram no final as respostas. Aqui, ó. Look at. A preposição at, quando está depois do verbo look. O que é que significa? Então, vamos lá. Tem a frase aqui, ó. O casal está meio brigado, ele está tentando conversar, ela não está dando muita atenção, e ele fala para ela, Hey, look at me. Traduzam e vejam a resposta. Looking at the sky. Traduz e vê a resposta. Uma comparação aqui, ó. Esse at aqui, né? Tem um determinado significado. Aí, esse at, comparação com a preposição at, é uma situação que não é de regência verbal. The game will start at 5 o'clock. Nesse caso, o at está ligado ao 5, a hora aqui, ó. Então, ele vai ter um significado diferente do at quando está ligado ao verbo look, que é o verbo olhar.
Quando ele está relacionado a uma hora, ele tem um significado diferente desse aqui. Lá na tradução, lá embaixo, vocês vão ver. O verbo depend on, tá aqui, ó, your success depends on you, traduzam e depois descubram lá embaixo a resposta. The price of gasoline depends on the dollar. Aí aqui vocês também vão traduzir e vão ver que tem um outro exemplo aqui com a preposição on, diferente dessa regência verbal aqui. E agora, ó, the book is on the table. O livro está na mesa, ou sobre a mesa. É um significado diferente desse que está aqui na frase, né, desse posto de gasolina. Só para comparar. Bom, practice, agora é praticar, tá? Read and translate into Portuguese. Aí eu botei aqui, ó, a frase, deixa eu tirar aqui a resposta que estava aqui. Eu botei aqui a imagem, tá? Botei a frase em inglês. Aí a ideia é ler, ou seja, pronunciar, falar e traduzir para português, tá certo? O que é que vocês vão fazer com isso? Na aula, eu fui mostrando aqui do jeito que eu estou mostrando para vocês, e os alunos, eu lia, eles repetiam, se precisasse ajustar a pronúncia, eu falava onde precisava ajustar, eles repetiam de novo, eles me diziam a tradução e eu digitava aqui. Mas como é que vocês vão fazer, já que a gente não vai estar interagindo? Vocês vão dar um Ctrl V aqui, ó. Vão jogar isso aqui no Google Tradutor. Aí, no Google Tradutor, aí vocês vão fazer assim, ó. Tem esse fonezinho aqui embaixo. Estão vendo aqui no cursor? Você clica nele. Eu não sei se vocês escutaram bem aí, se o som ficou muito baixo, mas o Google Tradutor ele pronuncia. I apologize to Mary for my errors. Então, vocês vão clicar aqui, ouvir a pronúncia e vão repetir. Aí vocês podem repetir isso quantas vezes vocês acharem necessário. Clica, ele fala e você repete, para você ir se acostumando com o som das palavras e aprendendo a pronunciar direito. E aqui ao lado vai estar a tradução, aí você sabe o que é que você está dizendo, tá? Você faz isso quantas vezes você quiser, a questão da pronúncia aqui, que ele vai pronunciar e você repete. Você faz isso em todas essas aqui, ó. Você vai passando, aí você para, você pode escrever, digitar lá no Google Tradutor, ou pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, se estiver no computador, tá certo? E aí você vai pegando a pronúncia e o significado. Tem todos aqui, ó. Tem vários, vocês vão fazer isso, certo? Quando chegar na questão 2 aqui, ó, mark the alternative which has the correct verb plus preposition. Ou seja, marque a alternativa que tem a regência verbal correta. Então tem aqui, ó, a frase em cima da imagem. Ei, olhe para mim. Aí tem a imagem para reforçar o significado. Aí como é que diz corretamente ei, olhe para mim em inglês? É a letra A, hey, look for me. É a B, hey, look on me. Ou é a C, hey, look at me. Aí você vai tentar lembrar do que viu nas explicações ali acima, vai marcar no seu caderno e lá embaixo, no fim do arquivo, vai estar a resposta, tá bom? Aí você faz isso com essa também, ó. Eu estava falando com o Mike. Como é que diz eu estava falando com o Mike corretamente? A, B ou C. Você marca no seu caderno e confere no final. E faz com essa e também, pronto. Ali, quando chegou aqui, ó, pronunciation, trabalhar autoconfiança, engajamento e dedicação. Como é que é isso? Vão ser frases que você vai falar, ou seja, vai ler, vai pronunciar e vai dizer a tradução. E para isso, a gente tem que ter em mente três fatores básicos, né? Porque muitos alunos ficam com vergonha de pronunciar. Então, você tem o engajamento, você tem a autoconfiança e a dedicação. Engajamento é você decidir que você vai participar da tarefa, você vai assumir o compromisso de fazer isso. Autoconfiança, você vai fazer com confiança, não vai fazer pensando que vai errar, vai fazer pensando que vai acertar, vai confiar em você mesmo, vai de forma muito tranquila, tá certo? Mesmo que erre. Mas aí tem também a dedicação, você vai fazer prestando atenção, vai fazer com vontade de acertar, vai fazer com foco, com concentração, tá? Isso, nessa tarefa escolar aqui, trabalhar autoconfiança, engajamento e dedicação, é uma forma de exercitar essas três coisas no seu cérebro, na sua mente. E quando você faz isso na tarefa escolar, vocês vão perceber que vai funcionar também para outras coisas da sua vida em geral, para outras tarefas da sua vida. Se você fizer essa tarefa do jeito que eu estou dizendo, com autoconfiança, engajamento e dedicação, seu cérebro vai treinar esses três fatores e depois, quando você se vê diante de uma tarefa complicada e difícil, seja ela qual for na sua vida, você vai ver que seu cérebro já vai estar mais desenvolvido nessa tarefa de autoconfiança, engajamento e dedicação. Vai servir para a vida como um todo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa frase aqui, ó. I was speaking to Mike about the project. He understood my point of view.
tem a ver com a imagem. Você pega essa frase aqui, dá um Ctrl C, ou então copia, com o lápis mesmo, desculpa, digitando, tá? E joga aqui no Google Tradutor. Novamente, como eu falei, clica no fone, ele vai falar, você escuta e repete, treina quantas vezes quiser, e a tradução vai estar ao lado. Qual é a diferença dessa daqui para as anteriores? É que aqui agora tem uma parte da frase que vocês já conhecem, já trabalharam antes no exemplo, tá? E tem outra parte que vocês não conhecem. Eu fui aumentando o tamanho. A gente vai partindo de frases menores que a gente já conhece para frases maiores que a gente só conhece em uma parte. Isso é um movimento de aquisição de conhecimento. A gente já tem um pouquinho, a gente vai acrescentando mais, o nível de dificuldade vai subindo, você sente que é um pouco mais complicado, mas você aprende melhor, tá certo? Então isso é para vocês dominarem mesmo a pronúncia, a compreensão, tá? Partindo de uma parte que já sabe para outra que ainda não sabe muito bem. Sabe algumas palavras, outras não, tá? Então você pega essa frase, joga no Google Tradutor, escuta a pronúncia e vê a tradução. Vocês vão fazer isso com essas outras aqui também. Aí tem essa daqui, ó, essa mulher meditando, sentada numa pedra, olhando aqui a natureza. Tem umas frases que tem a ver com isso, tá? Vocês vão também pegar elas, jogar no Google Tradutor, ouvir a pronúncia, vão falar, vão treinar a fala, a pronúncia, e vão ver o significado logo ao lado. Depois tem essa daqui, ó. Tá em português as frases, eu não vou mostrar porque tá com a resposta ali, tá? Mas tem uma frase lá que, por exemplo, é assim: o sucesso da minha vida depende de mim. Vai estar em português. E o enunciado pede para você escrever em inglês. Só que você não vai usar o Google Tradutor agora e nem vai olhar os exemplos anteriores. Você vai tentar lembrar tudo que você viu na aula e tentar escrever no seu caderno essa frase. O sucesso da minha vida depende de mim. Essa é a letra A. Também tem a letra B e a letra C. Tá em português, para vocês escreverem em inglês, para ver se lembram do que viram na aula. Aí vocês escrevem. Depois vocês vão lá no final, no arquivo de respostas, vai ter a tradução correta para inglês, tá certo? Então, a aula de hoje isso é sobre a regência verbal, ou seja, qual a preposição que o verbo pede para se ligar ao complemento, tá bom? Isso em inglês pode ser complicado, então a gente não deve pensar num significado fixo para estas preposições aqui, ó, of, at, in, quando estiver depois de um verbo, nessa situação de regência verbal. O que a gente tem é que saber qual é a preposição que esse verbo pede em português, para poder traduzir corretamente, tá bom? Isso é uma coisa que às vezes atrapalha em inglês. Se a gente fizer isso com esse cuidado que eu mostrei hoje, vocês vão ter um desempenho melhor. Então, gente, é isso. Bom fim de semana para vocês. Lembrando, essa aula não desculpa, não precisa de exercício, é só para praticar. Não me envie nada, tá bom? Só pratica. Aí a próxima aula, sim, eu vou botar no Classroom e no WhatsApp, e aí sim, da próxima vocês vão me enviar algum exercício. Então, valeu, um abraço.